Então, uma boa tarde a todos nós que nos encontramos aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre, também aqueles que nos assistem pela Web TV, e que os benfeitores espirituais possam estar nos amparando, nos assistindo nesse momento de hoje. Nós vivemos em uma sociedade onde muitas pessoas têm medo de se relacionar com o outro, medo de ser magoado, de ser traído, mas ao mesmo tempo as pessoas desejam encontrar alguém para dividirem as suas vidas, para serem felizes, buscando uma vida equilibrada, construindo família e sendo assim, à maneira do possível, felizes. E a arte de viver junto, de dividir esta vida, ela é muito desafiadora, porque as pessoas todas têm o seu meio de ser, seu meio de agir, o meio de interpretar, de aceitar o outro, o meio de conviver, de conversar, de se comportar. E é realmente desafiador para muitos conviver anos, décadas, muitas vezes fazendo bodas, de tantas que tem, ao lado da mesma pessoa, entendendo, compartilhando a vida, aceitando seus defeitos, sabendo conviver com eles e sendo, assim, da sua forma feliz. E é realmente sobre esse tema que nós vamos falar um pouco hoje, baseado nas obras básicas, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro do Alírio Cerqueira Filho, Saúde das Relações Familiares, também no livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, e no livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira. Nós compilamos alguns pensamentos dos benfeitores espirituais sobre esse tema e vamos tentar fazer o possível para passá-lo, para estudar junto e a gente ver a importância desse tema, a saúde das relações conjugais. E justamente por esse ser um tema muito desafiador e a própria convivência conjugal ser muito desafiadora, há muitas pessoas, há muitas frentes de ideias hoje que colocam a ideia de que o casamento é uma instituição falida. Será que é assim mesmo? Como que seria a humanidade se não houvesse o casamento? Então nós começamos justamente respondendo essa questão que Kardec fez no Livro dos Espíritos, na questão 696, aos benfeitores espirituais. Pergunta Kardec: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Qual seria? Se a partir de hoje não tivesse mais casamento, não precisasse mais o ser humano dividir muitas vezes a vida, a existência com outra pessoa, dizem os Espíritos, uma regressão à vida dos animais. Vejam bem, nós estaríamos regredindo, voltando atrás na jornada evolutiva. Não ficaríamos estacionados, nós regrediríamos. Vejam bem. E em questão da família, Kardec pergunta, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Vejam bem, a resposta: uma recrudescência do egoísmo, uma intensificação, um aumento do egoísmo. Isso nos levaríamos se nós simplesmente afrouxássemos os laços de família. É necessário pensar sobre isso. E nós vamos então, adentrando ao tema agora, analisar alguns trechos de alguns livros onde os benfeitores espirituais nos colocam. E esse livro, Vereda Familiar, de Raul Teixeira, é um livro muito interessante. Ele trata muito sobre esse tema da família, dos relacionamentos, da questão pais, filhos, marido, esposa. E ali o espírito Teresa de Brito, através da mediunidade de Raul Teixeira, nos diz que a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias, nas atividades da renovação individual,
Porque é na família que tudo começa. É na família que é a nossa primeira escola. Se não houvesse a necessidade da família, dessa convivência, nós não precisaríamos ter tantos anos pais nos cuidando, não precisaríamos estar dentro de um núcleo de alguém que estivesse nos educando, nos ensinando e convivendo. E é justamente na família que nós vamos encontrar aquelas pessoas, aqueles espíritos que nós precisamos para nos educarmos, para evoluirmos e crescermos. Por isso, dizem os espíritos superiores, que ninguém nasce em uma família que não precisava nascer. Todos temos a família que precisamos ter. Justamente a família necessária para nosso crescimento. E então, o Espírito Teresa de Brito continua dizendo que torna-se difícil fazer os corações do mundo entender com exatidão o que realmente constitui o amor no campo da atuação doméstica. Porque o amor, ele foi hoje, nos dias de hoje, principalmente banalizado. As pessoas confundem amor com posse, confundem amor com um objeto, com uma necessidade que apenas sana uma carência, que apenas de alguma forma é algo que pode ser a todo momento descartado ou não. E houve essa confusão de entendimento sobre o que realmente é o amor. E aí continua ela dizendo que o amor, como ainda é encontrado no clima doméstico, mantém-se aturdido pelo ciúme e pelo egoísmo, que desestrutura e congela as relações, pela desconfiança e pelo fel que passam a porejar entre os seus elementos. Então vejam bem. E analisando essa questão, Alírio de Cerqueira Filho, no livro Saúde das Relações Familiares, ele também nos coloca ali que a relação conjugal ela será a mais difícil de exercitar o amor, porque é a única no seio da família que começa voluntariamente e se mantém voluntária. Vejam que interessante. Quando eu estava estudando esse capítulo que fala sobre isso, eu achei muito interessante essa questão e não tinha nunca até hoje me tocado, porque filho a gente sempre vai ser filho. Pai sempre vai ser pai, mãe sempre vai ser mãe, o avó, assim por diante. Mas a convivência entre marido e mulher, a convivência conjugal, essa é a única que é voluntária. E por isso que é um amor talvez mais desafiador. Porque é algo que você tem que ir construindo ele todos os dias e você só vai estar na relação se você quer. Você vai estar ali porque você é um investidor, você está investindo na relação, você acredita, você de alguma forma vai passando os dias. Mas, como hoje tudo está muito fácil, muito banalizado, as pessoas já não dão mais tanto valor, se tornou tão fácil. Não é mais uma relação voluntária, não gosto mais, não quero mais, separo. E aí as consequências? A gente precisa apenas entender. É um tema delicado, é um tema que precisa ser bem analisado. E para isso eu peguei então alguns comentários dos Espíritos e nós vamos tentar de alguma forma refletir sobre isso. Na sequência então, diz Alírio Cerqueira que muitas vezes nós trazemos como cônjuges desafetos do passado para podermos exercitar o amor. Outras vezes já desenvolvemos alguma afetividade, mas ainda existem arestas a serem polidas. Em um planeta de expiações e provas, como o nosso, é muito raro o casamento de espíritos afins, que nutrem profunda afeição pelo outro. Todos nós sabemos que passamos por um programa reencarnatório, antes de aqui renascermos. Somos espíritos já milenares, espíritos antigos, e houve uma preparação, houve um planejamento, onde todos nós passamos por ele, antes de renascermos. Foi-nos preparada a melhor família, espíritos muitas vezes já ligados, afins, que vieram antes, preparando o caminho para nos receber, como pais, como avós, como irmãos, como amigos, mas que lá estavam eles no nosso núcleo familiar. E em alguns casos, também nesse planejamento familiar, estava ali planejado que nós encontraríamos pessoas pelo caminho, talvez que houvesse ainda algo a ser resolvido,
uma situação de sentimento, de laços espirituais pelo sentimento, pelo afeto, pelo carinho de outras existências e que nós vamos encontrando. Mas muitas vezes as situações ainda não estão inteiramente resolvidas. Há casos que realmente são de resgate, de expiação. Há casos que são de provas, aonde muitas vezes, como diz ali, já há uma afetividade, já há uma procura, mas ainda as situações precisam ser ajustadas. Há arestas ainda a serem polidas para que se torne aquela relação, aquela afinidade, algo feliz. Mas muitos acreditam que tudo está programado. Muitos acreditam que se hoje estou com a pessoa que estou porque estava programado, aquela pessoa só me incomoda, só me dá problema. É uma briga em cima da outra, é problema em cima do outro. E a gente diz, mas foi alguém que eu incomodei muito no passado. Eu devo ter deixado muito problema ser resolvido para estar hoje com ele. Será que é assim mesmo? Será que tudo é um planejamento? Será que todos que estão vivendo essas relações conturbadas é algo que foi realmente planejado, que é um encontro? Ou também nós somos livres para escolher aqueles a quem vamos conviver? E analisando esse ponto, Teresa de Brito também, no livro Vereda Familiar, nos diz que no campo dos sentimentos humanos observamos a descompensação emocional em que desfilam muitos, logrando transportar a insegurança, a carência afetiva, os desejos tipicamente sensoriais para a instituição do casamento. Então vejam bem, vamos concluir o pensamento dela, para a gente comentar. A solidão e o instinto carnal simplesmente não recomendam por si mesmos a união esponsalícia, mas sim pedem prestação de serviço ao semelhante, como medicação para o solitário, tanto quanto esforço educativo para a libido desgovernada, a fim de que se torne fonte de vida. Todas as vezes em que a vinculação conjugal se alicerça sobre carências, advém a certeza de que será de curta duração o cometimento, ainda que permaneçam os parceiros sobre o mesmo teto, diz Teresa de Brito. E quantas vezes nós vemos hoje pessoas, e isso precisa ser pensado, buscando apenas uma relação, uma convivência pela carência, por outros interesses, seja por interesses materiais, seja por interesses pessoais, seja pelo que for, buscando, por decisão própria, escolhendo. Muitas vezes fazendo toda uma artimanha, todo um plano para conseguir estar com aquela pessoa, ficar com ela. E aí surgem aquelas relações que passam por um primeiro momento, suprem-se aquelas carências e aquilo vira uma rotina, não há nada que ver com o coração, não há sentimento e a situação torna-se difícil na convivência. Muitas vezes casais que ficam se aturando uma existência toda, mas que algo já não existe mais, apenas ficam sobre o mesmo teto. E em muitos casos, quando acontece isso, não sabem então aproveitar o momento, porque todos somos responsáveis por nossas escolhas, são consequências. Então, se ela foi feita, foi decidida, transforme essa relação em amor, em trabalho. Mas as pessoas, pela forma egoístas como vivem, não querem. Então, muitas vezes, tornam-se casamentos fáceis de serem terminados, relações que ficam jogadas ao campo do sentimento frio, morno, aquela relação infeliz que reflete muitas vezes na infelicidade também para os filhos, para aqueles que dividem a vida, e acaba refletindo, causando traumas e vivências que vão trazer muito sofrimento futuro. E por isso a importância da gente ter essa responsabilidade, que ninguém é objeto. Como principalmente diz ela na questão anterior, ninguém tem o direito de pedir prestação de serviço ao semelhante, simplesmente para nutrir a carência. Algo muito sério a relação. É um comprometimento, uma responsabilidade muito grande. E então, seguindo, Kardec,
no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, no capítulo 5, item 4, nas causas atuais das aflições, ele diz ali: quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. E aí nós vemos que muitas vezes aquela relação, aquele ser que vive conosco, que há uma problemática, há uma forma, muitas vezes ali, de um sempre tentando magoar o outro, ferir o outro, aquela frieza, tudo aquilo, muitas vezes não é alguém que lá no passado teve uma história conosco, mas alguém que a gente escolheu nessa existência. E muitas vezes aquela pessoa que havia um laço espiritual, um laço pelo sentimento, que nós até nutríamos aquilo pelo ser, mas escolhemos o outro por opção pessoal, muitas vezes aquele ficou, que era talvez quem estivesse até na programação, para vivermos assim, juntos e reconstruirmos, acertarmos pontos e crescermos juntos. Mas o compromisso foi assumido, a responsabilidade foi assumida. O que fazer? Vamos ver mais adiante o quanto é importante a gente ter a consciência sempre da responsabilidade. Como fazer para uma relação crescer, para uma relação dar certo? Diz Alírio Cerqueira Filho que existe a função colaborativa muito importante dentro de uma relação entre o casal. É necessário que os cônjuges colaborem um com o outro para que haja um mínimo de harmonia nessa relação. O que é a harmonia? A harmonia quer dizer que você tenta, de alguma forma, muitas vezes, amenizar as coisas, tenta entender mais o outro, desenvolver em si a humildade, escutar mais, compreender mais. Entra aí a tolerância, o perdão. Tudo isso nós temos que desenvolver numa relação para que haja harmonia. Porque se você é uma pessoa intolerante, uma pessoa que não perdoa, não vai ter harmonia, porque não há pessoas perfeitas. Cada um pensa de uma forma. Eu tenho minha bagagem espiritual, tenho, sabe lá quanto tempo já, como espírito milenar, quantas encarnações, tem várias histórias. A minha esposa tem as suas. Somos espíritos individuais diferentes. Cada um tem sua forma de ver a vida. Tem sua forma de encarar os problemas, as situações. Seu jeito de ser. Tem também, muitas vezes, a sua forma de reagir diante de situações. E se o outro ser é intolerante, não aceita, tenta impor a sua vontade, não vai haver harmonia no lar. E isso reflete na vivência, reflete nos filhos, na saúde, na relação. E dificilmente, se não há harmonia, a pessoa vai encontrar a paz no lar. Importante também, diz Alberto Almeida, na sua palestra, a dinâmica do relacionamento a dois. É um CD que há até aqui na casa, na secretaria, muito interessante. Alberto Almeida até tem esse livro, O Amor Pede Passagem, que foi lançado agora há pouco tempo, e uma série de CDs, de palestras muito interessantes, aonde ele vem falando sobre os relacionamentos. Ele fala sobre o equilíbrio. Não há como viver bem numa relação sem ter equilíbrio. Mas em que sentido equilíbrio? Diz ele, é preciso amar-me, sem que seja um culto ao egoísmo. A pessoa precisa também se amar, se respeitar. Porque senão, diz ele, eu preciso amar o outro sem tomar o outro como posse. Na sequência. É necessário, portanto, que eu ame o outro como reflexo do amor a mim mesmo. É tudo no conjunto. E aí, fechando o pensamento dele, e se eu achar que eu amo mais o outro do que a mim mesmo, estou num processo de autoanulação, negação de mim mesmo, que é muito prejudicial. Não há equilíbrio. Então nós precisamos entender isso. Eu preciso me amar. Da mesma forma como eu amo o outro. Eu só vou conseguir amar o outro de uma forma saudável, de uma forma equilibrada e feliz, se eu me amo também. Mas ao amar o outro, ele não é posse minha. Ele não é minha posse. Ele é um ser individual. Eu tenho que respeitá-lo, entendê-lo, para poder conviver em paz com ele. Então, é tudo um fechamento, tudo questão do equilíbrio. E faz muito sentido o que ele nos diz. E aí, completando isso, no livro Vereda Familiar, Teresa de Brito também complementa ali, na questão do equilíbrio. Que o equilíbrio do amor promove a prática da justiça e da bondade,
da cooperação e do senso de dever, da afetividade e advertência amadurecida. Continua ela dizendo que o equilíbrio do amor faz com que a mulher não se torne objeto, nem o homem seja um joguete. Há o respeito entre o casal. E isso é muito importante, respeito. Continua ela dizendo que o equilíbrio do amor determina que a mulher, ao tornar-se mãe, não abandone o companheiro detendo-se apenas ao filho, mas busque a sua participação, a fim de que juntos cuidem do rebento sem frieza, ciúmes ou desajustes outros no relacionamento. E aí conclui ela, dizendo que o equilíbrio do amor inspira o homem para que ele não seja mero fecundador, estouvado ou indiferente à sensibilidade que todas as almas devem cultivar. As pessoas muitas vezes procuram um amor dos sonhos, procura o príncipe, procura a princesa, e acha que aquela pessoa, aquele ser com quem ela vai dividir a vida, já no momento que conhece, aquele amor tem que ser intenso, tem que ser aquilo que arrebata. Só que nós não entendemos que o amor é algo que se constrói todos os dias. Se constrói muitas vezes em cima das carências daquela outra pessoa, das necessidades dela, da sua forma de ver, de agir a vida. Se constrói com os olhos da bondade, com a tolerância, com a compreensão, com o carinho pela pessoa. E é justamente no dia a dia, naquelas pequenas situações de entendimento, de perdão, de convivência, que nós vamos construindo esse sentimento tão nobre. E que muitas vezes, com certeza, vamos carregá-lo junto conosco na eternidade. Mas tudo começa no dia a dia, na convivência, no ajuste dessas arestas. Continua ela dizendo no capítulo 7 sobre a liberdade conjugal. Os cônjuges, em sua grande parte, não percebem que na associação conjugal uma alma não se funde com a outra. Assim permanecerá cada qual com seus gostos e seus desgostos, caminho afora, no esforço que precisarão operar pela própria evolução. Não há, numa relação, muitas vezes com uma pessoa, adquirir durante o tempo os mesmos gostos que a outra. Ela pode até se renunciar, se calar diante dos seus gostos por amor, por respeito, para gerar harmonia no lar e muitas vezes se anular, deixar apenas que o outro busque os seus gostos, a satisfação deles. Lá está o homem na frente da televisão, não perde uma partida de futebol. E aí é o último capítulo da novela e a mulher não vai poder ver na repetição do último capítulo. Tem que ser naquele dia, ou ela vai perder. E aí? O que vai ser feito? Muitos não têm, muitas vezes, o bom senso de dividir, de entender. E geralmente, o que acontece? A lei do mais forte ganha, aquele que impõe mais. E não pense que é só o homem que impõe mais. Muitas vezes a mulher impõe muito mais que o homem dentro de casa. É muito comum, né? Muitos brincam, a última palavra lá em casa sempre é minha. Sim, amorzinho. E às vezes é assim mesmo a convivência. Acontece. Por isso, nós precisamos analisar esses pontos da harmonia, do equilíbrio, do entendimento. No livro Despertar do Espírito, outro fator importante, Joana de Ângeles nos coloca ali para o sucesso de uma relação. Qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimulizadores a amizade, o desejo honesto de satisfações recíprocas, sem que haja predominância de uma vontade sobre a individualidade de outrem. O que quer dizer o desejo honesto de satisfações recíprocas? É que você quer estar satisfeito, mas deseja também, por amor, por carinho, que o outro também esteja satisfeito. Então isso nada mais é do que amizade. Um amigo tenta sempre ajudar o outro, quer o bem do outro na convivência, e ambos se ajudam. E essa amizade também vai sendo construída ao longo dos tempos. No Livro dos Espíritos, na questão 297, pincelando também um pouco sobre esse tema aqui, pegando um pouco essa questão da amizade, do amor, Kardec pergunta ali,
a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos, e é óbvio que os espíritos falam sim, sem dúvida, ser baseada na verdadeira simpatia. Então esse amor, essa amizade, ela perpetua. Se ela é construída em cima de laços sinceros, ela vai permanecer conosco. Porque se sabemos nós, que somos espíritos imortais, que o que levamos daqui ao deixar o corpo físico é justamente nosso intelectual, aquilo que conquistamos na área da inteligência, da intelectualidade. Também levamos conosco as sensações, as emoções e os sentimentos. Isso. E os sentimentos. Então, se esse sentimento foi construído, se ele foi de alguma forma trabalhado na existência, é claro que ele vai ficar lá conosco. Mas também, de outra maneira, diz os espíritos ali para Kardec, que entretanto, se as causas de ordem física tiverem maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Então vejam só que interessante. E aí Joana de Ângeles também, no livro Despertar do Espírito, comenta que todo relacionamento conjugal ou compromisso emocional com parceiro afetivo é um investimento emocional, correndo o risco de não se coroar da satisfação que se espera ao ferir. E isto, porém, ocorre em todos os fenômenos da vida humana e social. Quando os resultados não são opimos ou ricos, fica a valiosa lição de aprendizagem para futuros e melhores tentames de felicidade. O que quer dizer isso? Joana de Ângeles diz que é claro. Como são seres individuais, é óbvio que muitas vezes a relação não vai dar certo. Por mais que uma pessoa invista, faça todo o possível, trabalhe dentro de si para aceitar, aceita muitas vezes aquele outro ser nos seus defeitos, sua forma de ser, mas o outro muitas vezes não correspondeu. Você investiu tudo na relação. Foi um investimento emocional. É como se você investisse na bolsa de valores. Foi lá e investiu tudo. Não deu, as ações caíram, perdeu tudo. Acontece às vezes. É a vida, é a escola que nós vivemos, mundo de provas e expiações. Nada é estável, tudo ainda é instável, inclusive os relacionamentos. Porque nós ainda somos assim. Então é possível isso acontecer. Mas aí o que fazer então? Fica a aprendizagem para futuros e melhores tentames de felicidade. E também abordando sobre isso, muito interessante o que Teresa de Brito fala no livro Vereda Familiar sobre as separações e consciência. Vejam bem o que ela coloca. Ninguém duvida das lutas e frustrações que costumam perturbar a senda dos seus anseios matrimoniais. Ninguém seria tolo ao ponto de descrer dessas problemáticas portas adentro do seu refúgio doméstico. Entretanto, pensem que a separação não deverá ser a primeira opção na pauta de soluções dos seus dramas conjugais. Muitas vezes são relações, são pessoas, espíritos que ali estão que realmente precisam estar juntos. Precisam sentar, conversar, ajustar os pontos. Tentar de alguma forma esgotar de todas as maneiras soluções, maneiras de conseguir manter a relação. Mas vai acontecer que muitas vezes chega ao ponto que não há o que fazer. Diz ela na sequência que se o seu caso é daqueles em que a separação já é uma realidade, sem possibilidades de retroagir, aprume-se perante as leis cósmicas vigentes em sua consciência, a fim de conquistar calma e entusiasmo de viver. Aprume-se quer dizer equilíbrio. O prumo é aquele objeto que o pedreiro usa na construção para manter a parede reta. Quando ele não usa o prumo, ele mantém a parede torta. Muitas vezes está lá aquela parede toda torta. Muitas vezes nós estamos assim, fora, deslocados. E ela nos diz, aprume-se. Ponha-se na vertical, bota os pés no chão, pense no que ocorreu, principalmente com questão a nossa consciência. E aí, continua ela dizendo que se você já se envolveu em uma nova união conjugal, com a pessoa que mereceu sua confiança e que lhe sensibilizou a alma, tenha agora maiores cuidados, buscando superar os seus próprios conflitos, caprichos e erros, compreendendo as deficiências da sua alma escolhida. Porque
porque ela também, a outra pessoa também tem suas deficiências, em virtude que a vida na terra não pode ser transformada num mero brinquedo em suas mãos. Não alimente revoltas, não reabasteça as labaredas do ódio, não mantenha indiferença para com aqueles que lhe partiram a vida doméstica. Antes, ore por eles, como, onde e com quem estejam eles, a fim de que, sabendo que um dia ou noutro, no porvir, você será chamado a retornar os passos deixados para trás, de modo a corrigi-los. Quando nós guardamos ódios, rancores, mágoas, esses sentimentos levamos conosco. São situações que não foram resolvidas. Situações que ali ficaram, muitas vezes estragando dentro de nós, causando remorsos, culpas, sentimentos que ficam, que carregamos. Sentimentos que muitas vezes, se nós não trabalharmos eles, se não resolvermos, se não houver o perdão, o auto-perdão, muitas vezes vai ficar para um momento por vir, próximo. Seja uma nova existência, seja em algum outro momento que teremos que retomar os passos junto àqueles com quem ficaram essas situações não resolvidas. Por isso, a responsabilidade é nossa. Hoje, cientes e conscientes de que há uma lei de ação e reação, que somos espíritos imortais, que vamos renascer muitas vezes ainda, que precisamos progredir, que hoje, agora, o presente é o melhor momento de resolvermos situações, de perdoarmos, principalmente, mágoas e ressentimentos que ficaram para trás. Então, nós vimos o que é importante para uma boa relação. A harmonia, muito importante, aonde, para consegui-la, nós vamos ter que desenvolver a humildade, a compreensão, o perdão, né? Trazendo sempre Deus, Jesus, para dentro do lar, nessa convivência saudável. Vamos precisar de equilíbrio, entendendo que cada um é cada um, nós estamos de um lado, muitas vezes o casal, o outro cônjuge está no outro lado, mas nós estamos juntos nessa viagem. É como se nós pegássemos o carro e o casal entrou dentro do carro e vai seguir agora um longo trajeto. Você muitas vezes vai ter que aguentar o outro ser a viagem inteira, porque fala demais. Vai ter que ter paciência, vai ter que ter tolerância. O outro muitas vezes vai se queixando a viagem inteira. Vai ter que entender, vai ter que conversar, vai ter que saber dialogar. É uma viagem. São longas horas, transformadas em longos anos, muitas vezes. Mas é uma viagem. E a tendência é só nós ir colocando mais espíritos dentro dessa viagem junto conosco, que vêm os filhos depois. Alguém, muitas vezes, nós trazemos para morar junto, né? Que sempre tem toda a família, que muitas vezes o casal leva junto a sogra, o sogro, né? E aí passa a ser também um familiar, passa a conviver junto. E a pessoa precisa entender que tem que haver uma relação equilíbrio. A amizade, fruto que vai ajudar muito nessa relação. A consciência da responsabilidade perante o outro, perante os seus sentimentos, assim como eu quero que os meus também não sejam feridos, magoados, o outro ser também tem esses mesmos direitos, e nós não precisamos jamais deixar isso de lado, tendo sempre essa consciência, e aí tudo se resume no amor. Porque o amor nada mais é do que uma construção. Esses espíritos afins de relações maravilhosas, de vidas muitas vezes que foram exemplos de amor, espíritos que muitas vezes se buscam, procuram se reencontrar, programam existências onde eles possam novamente se encontrar, viver, porque eles mantêm uma profunda amizade, uma profunda sintonia, uma profunda afinidade, nada mais são do que espíritos que muitas vezes galgaram degraus de dificuldades, degraus muitas vezes de perdões grandes, de dores que dividiram junto, mas que conseguiram, com esforço, com renúncia, com amor, com dedicação, com carinho, ir galgando isso. E aí se tornam pessoas, espíritos que se gostam muito. E que trocam muitas vezes a relação. Porque não há apenas, toda vez, a vinda deles como
como marido, como esposa, mas muitas vezes a afinidade é tão grande que em outras existências vai vir nessa programação reencarnatória executada, feita antes, então na nova existência como filho, como irmão, como pai, como mãe, como aquela avó querida que gosta tanto do netinho, o netinho gosta tanto dela, e assim convive. Espíritos afins, em famílias espirituais, que buscam se encontrar porque sabem que vão ali encontrar a força. E nós sabemos que há tantas histórias lindas que contam a respeito disso. Rapidamente, falando uma história do momento espírita, que relata uma senhora já de cabelos grisalhos, sentada à mesa, tomando café, com os seus netos e sua filha, e ali estava ela, preparando o seu café, e o neto disse: vó, deixa que eu faça o café para a senhora. E quando ele preparou, colocou o café na xícara, foi colocar açúcar, ela disse: não, meu filho, não bote açúcar, eu não tomo açúcar. Ah, vó, a senhora está se cuidando, a senhora está com diabetes? E ela disse: não, meu filho. Então a senhora está cuidando da saúde? Ela disse: não. Mas por que então a senhora não quer açúcar, se é tão bom café com açúcar? E ela disse: meu filho, eu vou te contar uma história. Quando eu conheci o seu avô, era uma época muito difícil. Nós fomos morar juntos, casamos, e era a época da Segunda Guerra Mundial, tudo era muito difícil. Então, os alimentos eram raros conseguir. Não havia recursos financeiros para buscar, então a gente vivia muita dificuldade. E o seu avô, ele gostava muito de um café doce, e um café bem doce. Ah, era o prazer dele, depois de um dia duro de trabalho, difícil, chegar em casa e apreciar aquele café doce. E como nós tínhamos muita necessidade material, muita dificuldade, o açúcar sempre era muito raro. Nós até tínhamos, mas era pouco. Então eu, para poder dar esse prazer a ele, a felicidade, eu renunciava ao açúcar. Ele não via, mas eu tomava o café sem açúcar. E fui me habituando e hoje não me faz falta, não gosto mais de café com açúcar. Vejam bem, renúncia, em pequenos atos, em pequenas atitudes. Outra história também muito linda, era de um senhor já de idade, que ia todos os dias visitar a sua esposa no hospital, acometida no mal de Alzheimer, já em estado bem avançado, já não o conhecia mais, não o reconhecia. Mas ele ia mesmo assim todo dia visitá-la no hospital, na clínica onde ela estava, e os enfermeiros, médicos, olhavam aquilo. No início tudo bem, mas com o tempo foram causando aquilo estranheza, porque todo dia ele levando uma flor para ela, ia lá, cuidava, conversava, ela muitas vezes até enxotava ele, porque ela não o conhecia mais, pelo estado que estava a doença, mas ele ia lá e tratava ela com muito amor e com muito carinho. E um dia uma enfermeira não se aguentou. E a gente sabe que muitas vezes a mulher não se aguenta, elas asseguram, mas elas têm que perguntar para poder resolver. E ela foi lá e perguntou: mas meu senhor, não adianta, por que o senhor vem todo dia? Vem às vezes em quando, não vai fazer. Ela nem lhe conhece, mas ele disse para ela: minha filha, talvez ela não me conheça mais, ela não sabe mais quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Isso é amor. Isso é amor incondicional. E aí nós vamos ver que o seu amor incondicional pode ter um efeito muito positivo e causar grandes mudanças na vida de alguém. Amor incondicional é aquele amor que não pede nada em troca. Quando você chegar ao estado de conseguir oferecer a alguém, a um ser humano, amor incondicional, é porque nós já estamos crescendo como espíritos, evoluindo. Porque é aquele amor que não exige nada em troca. Ele simplesmente ama. Simplesmente doa-se. E quer ver o outro bem, feliz. Isso é amor incondicional. O amor é paciente, é benigno. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor sabe esperar. Finalizando então, Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, ela nos diz que o ser humano, em qualquer fase do seu desenvolvimento na escola terrestre, é sempre aprendiz sensível a quem o amor oferece os mais poderosos recursos para a felicidade ou para a desdita, dependendo de como esse seja encaminhado.
Então, o lar, desse modo, é oficina de crescimento moral e intelectual, mas, sobretudo, espiritual, que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se célula eficiente da sociedade. Vamos, então, procurar desenvolver mais em nós esse amor incondicional, buscando saber compreender, viver, entender aquele ser que convive conosco, que ele é alguém que também tem seus sonhos, seus anseios, suas necessidades, suas carências, e que também nos aceita da forma, muitas vezes, como nós somos, mas que também nos compreende, e que muitas vezes nos compreende muito mais até do que nós compreendemos Ele. Quantas renúncias silenciosas que aquele ser que convive conosco já não viveu pelo amor que sente por nós. Quantas vezes nós retribuímos isso a Ele? Quantas vezes fomos egoístas? Então, pensamos que o casamento é preciso. É preciso dividir a vida com alguém para poder crescer. É preciso buscar. É preciso saber conviver consigo mesmo também. E é preciso, com certeza, da família. Muito obrigado a todos pela atenção e que possamos ficar em paz.